Olá, senhoras e senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais o Smart News, seu programa sobre direito digital, tecnologia, inovação, aqui na TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Eu sou seu apresentador, Walter Capanema, e estou muito feliz, cada vez mais feliz, de estar com vocês no nosso programa preferido sobre tecnologia, direito digital e inovação. E hoje estamos recebendo um convidado diretamente de Vitória, Espírito Santo, um dos maiores especialistas em segurança da informação do Brasil, o meu querido amigo, perito forense Gilberto Sudré. Gilberto, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Walter Capanema, doutor Walter Capanema. Obrigado pelo gentil convite que me foi feito. É um prazer estar aqui com você, com toda a sua audiência da TV também, para a gente conversar um pouquinho sobre segurança da informação e principalmente sobre golpes, né, que tem vários hoje, né, no dia a dia, tentando fazer suas vítimas, né, para isso. Gilberto, e você é a pessoa ideal para falar sobre esse assunto, porque você é um dos maiores especialistas sobre o tema no Brasil. E a gente recebe muitos e-mails aqui dos nossos telespectadores, do pessoal da internet, a respeito dos golpes da internet. E quando a gente fala de golpes da internet, olha, tem uma centena de golpes diferentes, e eu, Gilberto, teve a gentileza de separar talvez aqueles golpes que sejam talvez os mais modernos e que aqueles que podem trazer os maiores prejuízos. Gilberto, então vamos começar aqui a nossa contagem regressiva. Qual é o primeiro golpe que você traz aqui pra gente comentar? Você tem razão, viu, Capanema? Porque assim, os golpistas têm uma criatividade quase que ilimitada, viu? Ou seja, um negócio impressionante, ou seja, como eles criam, né? Toda semana tem um golpe novo na situação. Eu vou começar com um golpe que é o uso das redes sem fio abertas, né, para isso. Ou seja, a gente vai para uma cafeteria, vai para um aeroporto, vai para uma praça, tem muitas cidades hoje que tem Wi-Fi aberto nas áreas públicas, né, para isso, e aí, sem maior preocupação, a gente se conecta nessa rede sem fio aberta lá da cafeteria, do restaurante, né, ou da pracinha, e começa a navegar. E qual é o problema dessa situação? Né? Ou seja, qual é o problema disso? O problema é que esse tipo de rede pode estar, né, pode ser uma porta de entrada para um ataque. Como assim? Né? A rede sem fio, né, você quando liga seu celular, seu computador, e lista lá as redes sem fio que aparecem naquela região, você escolhe uma rede sem fio e se conecta a ela. O que acontece é que um golpista ele pode criar uma rede sem fio, né, com um equipamento dele, né, no mesmo local, com o mesmo nome daquela rede sem fio, e não vão aparecer duas redes, vai aparecer uma rede só. Né? E essa rede que vai aparecer, ela vai permitir que você se conecte a ela. Só que você acha que está conectando na rede da cafeteria, por exemplo, ou na rede do restaurante, mas você está conectando na rede sem fio criada pelo golpista. A partir desse momento, tudo que você transmite para a internet vai passar por dentro do computador do golpista. E aí ele vai conseguir monitorar o que você faz, desviar você para sites falsos, por exemplo, né? Ou seja, roubar informações a seu respeito. Então, por isso que é tão importante a gente ficar atento, né? E a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente usa a rede sem fio aberta. Quer dizer que não para não utilizar? Não, pode ser utilizado. Só que eu tenho alguns cuidados importantes que eu tenho que tomar para isso. André, você falou uma coisa aqui que me deixou com a pulga atrás da orelha, ou seja, se de repente eu utilizo uma rede, né, uma falsa rede que tem um golpista controlando, às vezes, digamos assim, eu estou usando essa rede. Aí eu vou lá e eu vou visitar o site do meu banco. Pode o golpista, de repente, direcionar, quando eu digitar, sei lá, meu banco.com.br, direcionar para outro site? É possível ele fazer isso? É possível, exatamente. Esse é um dos golpes bem comuns, viu, Cabanema? O golpista, como ele tem o controle da sua navegação na internet, ou seja, direcionar você para qualquer lugar dentro da internet, o que vai acontecer, basicamente, é que o golpista pode criar um site num local lá da internet que é igualzinho o site do seu banco, e quando você vai digitar no seu computador o site do seu banco, ou seja, você não vai clicar em link nenhum, você não vai abrir e-mail nenhum, você vai abrir o navegador e vai escolher lá no navegador, vai digitar no campo de endereço do navegador o endereço do seu banco, né, ou seja, do domínio do seu banco, e aí você está achando que está chegando na página oficial do seu banco. Na verdade, não é. Na verdade, você está chegando porque o golpista te desviou para isso, para um outro computador que tem uma página igualzinha do seu banco. Você vai achar que está no seu banco. E aí você vai ter
um problema nesse caso, né? Porque você vai estar dando informações de conta corrente, senha, muitas vezes até cartão de crédito, né, para o golpista. E o golpista vai capturar todos os seus dados. E o que é assustador, Sudré, é que hoje em dia, até com a questão da IA, é cada vez mais fácil um criminoso replicar o site do banco. Então não vai ser aquele site parecido, vai ser um site exatamente igual e você não tomou cuidado de uma vez de olhar o endereço, vai quebrar a cara, não é isso? Exatamente, exatamente isso. Ou seja, hoje é cada vez mais fácil você clonar um site de uma instituição financeira qualquer, né? Até de um cartão de crédito, que seja, ou de uma loja de comércio eletrônico, por exemplo, né? Poderia ser uma situação como essa. Imagina, um site de uma loja de comércio eletrônico, você vai lá, pesquisa pela loja, acha um produto que você imagina que está barato, né? Você compra, faz a compra, e aí digita o seu cartão de crédito, ou então recebe um boleto, né, no seu e-mail ou no seu WhatsApp, por exemplo, um boleto daquela compra que você fez, ou seja, você está convicto que aquilo é verdade, porque você foi, digitou o site da loja de comércio eletrônico, foi até lá, pesquisou o produto, achou o produto, botou no carrinho de compras, comprou, pagou com cartão de crédito ou com boleto, e essa compra nunca aconteceu. Na verdade, o seu cartão de crédito foi capturado pelo golpista, ou o boleto que você pagou foi para uma conta do golpista de um laranja, que não é exatamente a conta daquela loja de comércio eletrônico. Incrível, olha, Sudré, eu estou apavorado e a gente começou o programa, né? Já estou um pouco apavorado, já desliguei o celular aqui agora. Mas, Sudré, esse foi o primeiro golpe. Qual seria então o segundo golpe aí que você gostaria de alertar a gente? Antes, só a gente passar para o próximo golpe, Camarão, Tá, como é que a gente se protege em relação a isso? Né? boa, boa Como é que eu me pergunta. protejo, né, quando eu vou usar, preciso usar uma rede sem fio aberta, que está lá no restaurante, na cafeteria, e eu tenho problemas, tenho medo, né, de ser hackeado, né, do golpista ter acesso às minhas informações. A alternativa mais segura, vamos chamar assim, de você fazer o de menor risco, né, melhor dizendo, para você fazer um acesso numa rede sem fio como essa, é usar o que a gente chama de VPN. Né? VPN é uma solução, aí tem soluções gratuitas, tem soluções pagas, tem antivírus que tem a solução de VPN já incorporado no antivírus. E o que acontece com a VPN? Tudo que você vai transmitir para a internet através do seu dispositivo, ele vai ser criptografado. Então, se seu tráfego passar criptografado por dentro do computador do atacante, ele não vai conseguir ter acesso aos seus dados. Então, essa é a ideia, né, de como se proteger desse tipo de ataque para isso. Não, excelente, muito bom colocado. Afinal de contas, eu acho cada vez mais importante a gente ter uma VPN, né? Vai navegar, às vezes, usando a internet de um local que você não confia muito. A VPN é como se fosse um carro forte para os nossos dados. Não sei se foi uma boa analogia. Exatamente, exatamente isso, né? Ele vai colocar isso dentro de um container, protegendo suas informações e vai enviar essas informações para a internet. E lá na ponta ele vai ser descriptografado, mas aí depois que passou pela máquina do atacante, ele não vai conseguir ter acesso a nada disso, né? Para isso. Maravilha. A gente pode então passar para o segundo? Vamos lá. Vamos Bom, lá. o segundo golpe que é bem comum também é aplicativos maliciosos, né, que pedem permissões perigosas. Quando você instala um aplicativo no seu celular, e o aplicativo ele pede uma série de permissões, acesso aos seus arquivos, acesso às suas fotos e vídeos, acesso à sua lista de contatos. A gente tem que ficar atento quando instalar um aplicativo no celular, se faz sentido aquele aplicativo solicitar aquelas permissões. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você instalou, né, um aplicativo de câmera, né? Um aplicativo novo de câmera que você viu, tem uns efeitos especiais lá na Um câmera que filtro. parece que é muito bacana, né? Filtro, né? Isso, né? E aí você instala o aplicativo, né? E o aplicativo te pede permissão, por exemplo, para ter acesso aos seus contatos, para ter acesso à internet, né? Para ter acesso a arquivos internos do seu celular. Opa, se é um aplicativo de câmera, ele devia ter acesso basicamente à sua galeria de fotos, né? Não mais do que isso, né? Então temos vários exemplos de aplicativos, por exemplo, de lanterna, né? Que você, quando instala no seu celular, esse aplicativo pede acesso aos seus contatos, a seus arquivos internos, às suas fotos. Então, ou seja, a gente deve, ao instalar um aplicativo novo no celular, observar exatamente que permissões esses aplicativos estão solicitando, né, para você ter certeza em relação a isso.
Afinal de contas, é mais ou menos como aquele convidado que quer entrar na sua casa e que quer, de repente, olhar os seus quartos. Não, você vai ficar só na sala, que é o suficiente. Os quartos você não entra. É um pouco isso, né? Exatamente, exatamente. E é interessante que a gente deve, né, com uma certa frequência, dar uma olhada nos aplicativos que você tem instalado no seu celular para saber exatamente se esses aplicativos eles têm alguma permissão indevida, que não deveria estar ali, você remover essa permissão desse aplicativo. Né? Sudré, foi interessante que você falou isso, porque, salvo o melhor juízo, nos sistemas Android, o sistema Android, de tempos em tempos, ele vai verificando se você não usa um aplicativo durante um certo tempo. Se você não usa durante esse certo tempo, durante muito tempo, ele começa a desabilitar essas permissões que você concedeu. Então, se você instalou um aplicativo de lanterna e teve acesso à geolocalização e você não usa há muito tempo, o que ele faz lá? Ele vai desabilitar essa. Ele mantém o aplicativo funcionando, mas desabilita essa permissão. Isso. Mas muitas vezes, né, as pessoas. Isso é verdade, você tem razão, nessas versões novas do Android faz exatamente essa checagem, né, periódica nos aplicativos que você tem instalado no celular, mas muitas pessoas nem observam essa situação e quando o aplicativo ele é iniciado e pede uma permissão, a pessoa vai lá e concorda com aquela permissão para sempre. Muitas vezes você pode, inclusive, optar por dar aquela permissão para aquele aplicativo naquela execução, naquele momento. Terminou, fechou o aplicativo, ele não tem mais acesso àquela informação. Então, você tem que ter cuidado com isso também, né? No caso do Android. Ou seja, você pode então garantir uma permissão periódica para aquele aplicativo. Isso. É uma permissão temporária daquele Temporária. aplicativo enquanto ele estiver em execução, né? Enquanto ele estiver em execução lá, você vai poder, ele vai poder ser permitido ter acesso àquele recurso do seu telefone. Ele fechou, né? E abriu novamente, já não tem mais acesso àquilo. Então, maravilha. Nós estamos aqui tendo uma verdadeira aula com o professor Sudré. Sudré, a gente tem que fazer um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta com mais Smart News. Estamos de volta com o nosso Smart News, o seu programa aqui de Direito Digital, Tecnologia e Inovação. Estamos aqui recebendo hoje o querido professor Gilberto Sudré, que está aqui dando para a gente uma verdadeira aula, explicando quais são os principais golpes que a internet nos oferece e, mais ainda, dando sugestões, ensinando como a gente pode se prevenir. Professor Sudré, a gente terminou o bloco falando aqui de alguns outros golpes e vamos voltar aqui então, portanto, falando outros golpes. Qual é o próximo golpe aí da sua gigantesca lista que você preparou aí pra gente? Então, Capanema, eu separei no retorno desse segundo bloco aqui, vamos começar falando de um golpe que eu garanto que muitas pessoas já receberam essa tentativa de golpe, que é o golpe da ligação silenciosa. Você atende a ligação e fica mudo, né? E você não fala nada e a ligação desliga automaticamente lá para isso. O que é isso? Né? Ou seja, na verdade, esse golpe, né, ele pode ser o prenúncio de um golpe maior. Né? Por quê? Os golpistas eles ligam para você e ficam em silêncio. Tudo que eles precisam, na verdade, é de alguns segundos da sua voz. Se você fala alguma coisa, fala, dá algum tipo de informação via voz, eles vão capturar a sua voz durante alguns segundos e vão usar essa captura para clonar a sua voz de forma quase perfeita, não é para isso, né? E a partir daí eles passam a pedir, né, podem pedir dinheiro, enganar familiares com a sua voz. Então, ou seja, esse é uma tentativa de golpe, vamos chamar assim, que está muito frequente, muitas ligações a gente recebe e você quando fica mudo, a ligação também fica muda, e aí, depois de alguns segundos, ela cai, né, sozinha. Na verdade, como não houve nenhum tipo de manifestação do outro lado, eles acabam desligando a ligação nesse caso. Então, essa é a situação. E aí, como se proteger para não cair nesse tipo de golpe? Tudo bem, você atendeu uma ligação que não está na sua lista de contatos, que apareceu simplesmente o número, não é de uma pessoa que você conhece, você atendeu a ligação. A sugestão é que você fique calado naquele momento. Você atenda a ligação e espere que a outra pessoa fale primeiro, né, para isso. Né? Nunca responda sim ou alô, né, ou outra situação. Né? Espere, né,
para essa se esse número, né, vai falar, se a pessoa do outro lado, né, do seu interlocutor vai falar alguma coisa, e aí você, aí sim, vai responder a ele. Mas você, e aí preste atenção que muitas vezes essas ligações têm uma gravação do outro lado, como se fosse uma pessoa, né, falando. Então, ou seja, espera até você ter certeza que é uma pessoa realmente que está do outro lado da linha falando com você. Aí você pode interagir com ela. Então, essa é uma primeira colocação, né, para isso. Né? Se o silêncio continuar, se você atendeu, ficou calado, o silêncio continuar e a ligação caiu ou você desligou, né, você deve bloquear aquele número no seu aplicativo do seu telefone, né, e pode denunciar esse número como um número de tentativa de golpe, né, para isso. Né? Ou seja, então, essa é uma situação. E é importante, né, já estendendo um pouco essa questão do golpe, confirmar qualquer isso para você e avise seus familiares também de confirmar qualquer pedido de ajuda de um familiar ou amigo através de um outro canal, né? Muitas vezes tem aquele golpe da aqui é o seu filho ou sua filha, né? O seu pai, a sua mãe. Eu mudei de telefone, esse aqui é um telefone novo, né? E aí pede algum dinheiro, né? Ou coisa parecida. O que você pode fazer nesse caso, inclusive, é você abrir uma chamada de vídeo. Né? Vamos ver se a pessoa do outro lado realmente é quem ela diz que é, se é meu familiar, se é meu amigo. Né? Então, ou seja, abre a chamada de vídeo, né, com a outra pessoa, e aí você vai conseguir ver, né, no outro lado se realmente é a pessoa com quem você está conversando, se é mesmo quem ela diz que é. Excelente. Gilberto, eu estava ouvindo você, eu estava pensando assim, será que seria muito paranoico ativar aquela opção que alguns sistemas têm, acho que o iOS tem, de você só aceitar ligações de pessoas da sua lista de contatos? Ou seria meio antissocial? Eu Então, não sei. essa é uma opção interessante, né? Para pessoas que não recebem ligações ou frequentemente ligações que não estão na sua agenda, né? Por exemplo, tem pessoas que elas usam o celular para o trabalho, né? Por Sim, exemplo. Então ela aí não não tem compensa, ali né? exatamente, ele não tem o cadastro de todas as pessoas que ligam para ele. Pode ser clientes novos que estão querendo fazer alguma cotação, pedir algum serviço, e aí não tem como você bloquear. Se você tem um telefone que basicamente você recebe ligações da sua lista de contatos, essa é uma excelente opção realmente, Capanema, de você habilitar de não responder a essa não atender ligações que não estão na sua lista de contatos. Uma coisa interessante, né, que a Apple, na versão nova agora do iOS, liberou, né, e o Android parece que vai liberar na próxima versão, é que ligações que não estão na sua lista de contatos, o telefone vai atender com uma gravação, né, e vai perguntar qual é o assunto, né, que a pessoa, né, quem está ligando para você, está querendo falar sobre naquela ligação. E essa inteligência artificial vai te informar qual é o tema, o que a pessoa está querendo falar. E aí você escolhe se atende ou não. Então, olha que interessante isso, né? Ou seja, o telefone vai atender via um agente de IA, ele vai perguntar através de uma voz, né, gravada, não sua, a voz do aparelho gravada, perguntando qual é o tema daquela ligação, né? E a pessoa do outro lado que vai se falar o tema qual é, aí a IA vai falar para você, ó, o tema dessa ligação é essa aqui, né, escrito lá, né? E aí você escolhe se vai receber ou não. É uma outra situação bem interessante. Isso foi liberado agora no iOS 26, né? E agora vai estar, pelo que a informação que a gente tem, o Google, né, vai lançar a mesma função na próxima versão do Android. Ou seja, a Apple está lançando, assim, talvez quase que literalmente uma secretária eletrônica, né? Ou seja, uma secretária que Exatamente. realmente ela verifica, ela filtra quem vai chegar até você. É incrível isso, né? Exatamente, exatamente. Muito, muito interessante essa questão. A gente tem essa proteção, né, vamos chamar assim, né, nessa situação para proteger a sua ligação, ligações indevidas. Maravilha. Sudré, o próximo golpe que você tem separado aí pra gente ficar Vamos preocupado e lá. você ajudar a gente? Bom, o próximo golpe é um golpe que tem acontecido com alguma frequência também, que você comprou alguma coisa para a internet e aí, do nada, apareceu uma mensagem para você de uma taxa do Correios. Então, via WhatsApp, eu via SMS, eu via e-mail, fala que você fez uma compra, né, e para liberar essa compra no Correios, você precisa pagar uma certa taxa. Né? E aí,
tem lá uma taxa de importação, né, uma taxa qualquer lá que você deveria pagar para resolver a tal pendência nesse caso, né? E aí a gente tem que lembrar que os Correios não enviam esse tipo de mensagem via WhatsApp nem via SMS. Na verdade, você tem que ir no site, quando você tem algum tipo de importação para alguma situação como essa, você tem que ir no site do Correios verificar essa situação, né, para isso. Né? Então, ou seja, essa é uma situação importante. Esses golpes já vêm, inclusive, com o código do Pix para você pagar, ou Isso. até um boleto, muitas vezes, né, para isso. Então, por isso que é importante você receber uma situação de taxa de Correios como essa, né, uma solicitação como essa, vá até a loja de comércio eletrônico que você fez a compra e verifique, né, como está o rastreamento dessa encomenda. Muitas vezes a encomenda nem saiu do país de origem ainda e aqui já tem o golpe falando que você chegou no Brasil e o Correio está te cobrando uma taxa. Então, ou seja, claramente você vai identificar que é um golpe, né, nesse caso. Então, muito cuidado com essas ligações, com essas mensagens, né, via WhatsApp, né, ou via e-mail, SMS, falando de taxas, né, cobrança de taxas pelo Correios da entrega de um certo produto que você adquiriu. E é interessante, Sudré, que geralmente essas mensagens são mensagens que têm aquele tom assim ameaçador, de emergência, não, você precisa pagar hoje, senão a gente vai incinerar o seu produto e jogá-lo no vulcão. Assim, e você fica apavorado, meu Deus do céu, e você já vê a solução, já tem um boleto, o criminoso já teve a gentileza de criar um boleto para você, né? Que gentil. Então essa situação, né, de phishing em geral, né, normalmente os golpistas que usam o phishing como método de ataque têm exatamente três questões. Né? A primeira delas, ele te oferece uma coisa que muitas vezes é muito favorável, né? Um jantar, um brinde, um prêmio, uma cesta de chocolate, tem uma cesta de perfumes, né? Uma vantagem qualquer. Segundo, ele tem, como você falou, um senso de urgência. Você tem que, nas próximas 2 horas, você tem que responder esse e-mail, senão você vai perder esse brinde, né, nesse caso. E no caso do phishing também, em algumas situações, ele explora, né, a ganância das pessoas. Eu quero ganhar isso, eu quero receber esse brinde, eu quero receber esse jantar. E aí você fica animado e tem aquela questão da urgência que você precisa responder. As pessoas muitas vezes esquecem, né, o bom senso nesse caso e vão e clicam naquele link ou dão informações em relação a isso. Então, isso tem que realmente tomar muito cuidado nesse caso. É incrível isso, né, meu amigo? É incrível. Que normalmente, ou seja, grande parte desses golpes são golpes que não são necessariamente tecnológicos. Ou seja, o criminoso ele não explora uma vulnerabilidade tecnológica. Ele acaba explorando uma vulnerabilidade psicológica do indivíduo. Ele faz com que a vítima ela tenha um comportamento inseguro de clicar em alguma coisa ou de pagar uma quantia que não era para pagar. Não é isso? Exatamente, ele usa a tecnologia só como meio, mas na verdade o golpe não está na tecnologia, está exatamente ele criar uma narrativa que seja verossímil, que seja convincente para a pessoa, para a vítima, naquele lado, naquele vítima, a vítima acreditar que aquilo é verdade. Né? E aí ele vai cair no golpe. Infelizmente, vai fazer esse tipo de acesso, vai clicar naquele link, naquela situação. Então, basicamente, a gente chama de engenharia social, né? Ou seja, ele vai tentar, através de um poder de convencimento, né, fazer com que a vítima faça o que ele quer. Né? Nesse caso, instalar um aplicativo, clicar num link, abrir algum arquivo, né, no seu computador. André, o programa passou voando. Acho que quando a gente está com um professor que domina um assunto, o programa passa voando. Sudé, para a gente terminar, antes da gente se despedir, eu queria que você pudesse dar talvez uma das dicas, assim, umas 3 ou 4 dicas que você acha que são necessárias para que a gente consiga navegar na internet com um pouco de segurança. Então, a primeira dica que eu posso, né, dizer que vai resolver muitos dos problemas dessa questão de golpes na internet é uma palavrinha só: é desconfie. Tudo que você tem. Não tem aquela frase, né, que quando a esmola é demais o santo desconfia? Então, basicamente, essa é uma aplicação que a gente pode ter na própria internet também. Ou seja, se a coisa parece boa demais, um desconto grande, né, um produto novo que está com 50% de desconto. Ninguém tem margem de 50% de desconto num produto. Então, ou seja, desconfie, né? Cheque todas as informações que você recebe. Nem tudo que você recebe na internet é verdade. Então, cheque. Você recebeu informação de uma promoção de uma loja de perfumes, de uma rede de perfumes. Vá lá no site da loja de perfumes e verifique se realmente tem uma promoção
em vigor, né, sobre aquela situação. Então, outra questão é desconfie e depois cheque todas as informações em relação a isso. E aquela última dica, que é a mais comum, não clique em nada, não abra e-mails que não são para você, não clique em mensagens de SMS, links que vêm via mensagem de SMS que você não conhece, né, porque isso aí é um canal, né, bem popular de disseminação de golpes na internet. Sudré, meu querido amigo, foi um prazer receber você aqui. Eu gostaria que você desse aqui os seus contatos nas redes sociais, o seu site. Como é que a gente pode encontrar você na internet? Obrigado, Capanema. Bom, eu tenho uma conta no LinkedIn, é só procurar por Gilberto Sudré, com U, né? Gilberto Sudré, tudo junto, né? É minha conta do LinkedIn. E eu tenho uma conta no Instagram também, né? Que também é Gilberto Sudré. Né? A gente pode trocar ideias lá, conversar um pouco lá sobre dicas, sugestões, né? Problemas, né? Que alguém está enfrentando. Eu estou disponível lá no Instagram e também no LinkedIn. Meu amigo, muito obrigado aí pela sua participação, da sua gentileza, muito obrigado, meu querido amigo. E eu quero também agradecer você aqui, o público que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Acompanhe a Smart News aqui nas redes sociais, no YouTube e até um próximo programa da Smart News aqui na TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis.